Olá, queridos amigos, alunos, colegas. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, que é periodização, e especificamente do controle da carga do mesociclo. Eu sou Marcelo Afonso, fisiologista e treinador esportivo. Estamos aqui para compartilhar o máximo de conteúdo possível e juntos criarmos uma educação física de muita qualidade. Vamos lá, turma. Então vamos falar do mesociclo, do controle de carga do mesociclo, uma fase fundamental no planejamento de qualquer periodização, seja para esportes de fundo, de endurance, ou esportes acíclicos, coletivos, qualquer que seja, eu preciso definir a carga total do meu mesociclo. Obviamente, eu preciso estabelecer primeiro a organização dos meus períodos, das minhas fases, até chegar ao meu mesociclo e, consequentemente, os microciclos e a sessão de treinamento. Então, como vocês podem ver aqui, a subdivisão clássica dos períodos, período preparatório, faltaria ainda aí o período competitivo e o período de realização, mas temos aqui já a fase geral e a fase específica. Vamos imaginar, então, que dentro dessa fase específica você tem aí pelo menos uns 3 ou 4 mesociclos. Vamos destacar um desses mesociclos e usar aqui, por exemplo, um mesociclo pré-competitivo. Dentro desse meso pré-competitivo, eu preciso estabelecer um volume total de treinamento que será realizado. Obviamente, a base que eu tenho que me prender é qual o volume que eu já realizei no mesociclo anterior, ou provavelmente nas temporadas anteriores, e vou pegar esse volume que eu já tenho como referência e estabelecer o volume seguinte. Então, qual é a quantidade de quilômetros que eu tenho que realizar dentro desse mesociclo pré-competitivo? Vamos dar um exemplo aqui, poderia ser qualquer número. Vamos imaginar aqui algo em torno de 200 quilômetros, né? O total que eu vou realizar dentro do meu mesociclo, seja nadando, pedalando, mas vamos considerar que seja de corrida aqui, especificamente, que é uma quilometragem bem próximo para uma realidade mensal, né? Entendendo um mesociclo como algo que dure aproximadamente 4 microciclos, 4 semanas, né? Então definimos aqui 200 quilômetros. Volto a dizer, podia ser qualquer outra quilometragem que você escolha. Dei um exemplo aqui de 200 quilômetros. A partir dessa quilometragem, eu preciso saber qual é o peso da carga de cada um desses microciclos, considerando que esses microciclos eles têm uma progressão de carga. Temos como exemplo um micro ordinário, um choque 1, um choque 2 e um recuperativo. A gente compreende que o microciclo de choque ele tem, com certeza, uma carga maior do que o micro ordinário. E o micro de choque 2 maior do que o micro de choque 1. E esse recuperativo vem exatamente atender a uma carga de slowdown, de redução de carga dentro do total do mesociclo. Então você vem com 3 microciclos de carga crescente para um microciclo de carga recuperativa. E eu preciso transformar isso em números, né? Então vou considerar que o primeiro microciclo, que é o micro ordinário, ele tem uma carga 1. É o primeiro microciclo, então é carga 1, não tem para onde correr. Claro, o segundo microciclo, que é o choque 1, eu preciso vir com uma carga maior, com um peso maior. Vamos considerar que eu dei um aumento aqui de 10%. Então eu vou para 1.1, aumentei 10%. E para o próximo microciclo, que é o choque 2, eu vou dar outro aumento de 10%, o que representa eu ir para 1.2, perfeito? Então eu atingi a carga máxima no terceiro micro, que é o micro de choque 2, e preciso agora reduzir, dando a recuperação necessária no micro recuperativo. E vou reduzir aqui 15%. Vou diminuir 15% aqui e vou para 1.05. Então eu tenho claramente aqui a representação matematicamente dos 4 microciclos numa relação clássica das chamadas tetras de treinamento de 3 para 1. 10% de aumento e do terceiro para o quarto uma redução de 15%. Então eu tenho a ondulação
representando essa recuperação dentro do mesociclo. Agora eu vou precisar calcular o que a gente chama de coeficiente, que é um númerozinho que vai ajudar a gente a definir qual é o volume de cada microciclo que eu tenho aqui, só que isso expresso em quilômetros. Eu já tenho aqui o peso da carga, preciso encontrar o coeficiente que vai transformar em quilometragem para cada microciclo. Então como é que é essa conta? Eu vou pegar o quilômetro total que eu tenho que fazer, 200, perfeito? E vou dividir pelo somatório dos 4 pesos. Para quem não sabe, somatório é representado por um E, né? Ou um 3 ao contrário, vamos imaginar assim. O somatório das 4 cargas, somando isso aqui tudo, dá 4,35, correto? E 200 dividido por 4,35 dá exatamente 45,9. Vou aproximar para 46. Então, 46 é o meu coeficiente. Para que serve, então, esse coeficiente? Esse valor eu vou sempre multiplicar pelo peso da carga. Então, se eu colocar aqui 46 vezes 1, eu encontro 46, que é o total de quilômetros que vai ser percorrido dentro da semana. Dos 200 total do meso, o ordinário terá 46 quilômetros totais de volume, de quilometragem, de tempo, de distância, seja qual for a métrica que você vai utilizar. Mas já encontrei o total do microciclo 1, que é o ordinário. No microciclo 2, que é o choque 1, eu vou precisar multiplicar 46 por 1,1, que dá exatamente 51. 46 vezes 1,1 dá 51, perfeito? Microciclo choque 1. Choque 2, tem que aumentar o total de quilômetros percorridos. Vou agora pegar coeficiente e multiplico por 1,2, que vai dar exatamente 55 quilômetros. 10% aproximadamente a mais do que o microciclo 2, certo? E o que vai acontecer no terceiro microciclo, que é recuperativo? Tem que diminuir. Ele tem que ser menor do que eu vinha fazendo. Então eu reduzi aqui 15%, era 1,2, foi para 1,5, e esse 1,5 multiplicado por 46 vai dar 48 quilômetros. Então eu estou seguindo a curva ondulatória da carga, onde o micro 1 é menor do que o micro 2, que é menor do que o micro 3, mas é maior do que o micro 4, que é o recuperativo. Então eu tenho do volume total percorrido, que são 200, eu já consegui ir dividindo até chegar à minha quilometragem do microciclo. Se eu já sei então agora a quilometragem de cada microciclo, a quilometragem total, eu poderia chegar aqui criei aqui as 4 seções que devem existir em cada microciclo e vou diluir isso aí. Vamos ver como é que fica? Encontramos já a carga do nosso microciclo relacionado a cada tipo e objetivo do microciclo. Agora temos 4 sessões de treinamento que podem ser estabelecidas de algumas formas. Eu preciso encontrar qual a quilometragem que eu vou fazer de cada semana, né, de cada sessão, a partir do total que eu já tenho pré-estabelecido. A primeira coisa que a gente tem que definir qual é o nosso volume máximo dentro da semana. Existem formas a partir da variabilidade, onde você estabelece o volume máximo, o volume mínimo. Tem outros vídeos que a gente já colocou disponível aí que vocês podem dar uma olhada até para fundamentar um pouco mais o que eu estou falando. Mas eu preciso definir nos dias de maior volume, normalmente a gente sabe são nos fins de semana, chamado longão, onde eu vou encontrar o maior volume realizado no final da semana. Então vamos considerar que desse primeiro microciclo ordinário, o maior volume que eu vou realizar é de 12 quilômetros. Então desses 12 realizados, do total de 46, estão sobrando aí 34, que eu preciso estar encaixando no decorrer da semana. Vamos fazer algo linear.
Vamos considerar que seja 12 na segunda, 12 na quarta e na sexta-feira a gente faz 10 para dar uma recuperada. Então 12 mais 12, 24, com 10, 34, com 12, 46. Já tenho a quilometragem da semana. Posso diluir isso um pouco mais, Marcelo? Dentro da semana? Posso. Se eu tiver mais sessões, eu posso diluir essa quilometragem. Mas como eu só tenho 4, fica mais concentrado a carga de trabalho por cada dia que eu realizo. O segundo microciclo, o micro de choque. Comecei a aumentar a carga de treinamento. Então, 51 quilômetros. Desses 51, eu preciso atingir ao final da semana, no sábado, no meu volume máximo, no longão, 14 quilômetros. Então, sobraram dos 14 de 51, eu tenho que preencher isso. Então, vamos lá. Vamos considerar que eu tenha 13, com mais 13, 26, com mais 11, 37, com mais 14, alcancei os 51. Segundo microciclo já está preenchido. Terceiro microciclo, choque 2. Choque 2 eu tenho que ter um volume total de 55 km percorrido. E seguindo a lógica da progressão, eu tenho que ter no terceiro micro, no longão, um volume ainda maior. Então 12, 14, 16. Eu tenho de 16 já preenchido dos 55. Eu vou ter que agora diluir um pouco mais isso. Então 14, com mais 14, vou repetir 11 na sexta-feira, somando tudo, 55 já foram distribuídos no terceiro micro de choque, que é o maior microciclo do meu meso pré-competitivo. Vou agora para o quarto microciclo, que é o microciclo de recuperativo, que vocês viram aqui, que eu dei uma carga menor do que o terceiro, porém ele é um pouco maior do que o primeiro. O primeiro micro ordinário vai ser mais fácil do que esse quarto micro, que é recuperativo, mas ele não é, ele sendo recuperativo não precisa ser mais leve que o primeiro. Ele basicamente precisa ser mais leve do que o quarto micro, correto? Seguindo a ondulação da carga. Então esse quarto micro, que tem 48 km, precisa ter um volume um pouco menor. Então a gente vai cair aqui para 13, ó, 13 km nesse longão do fim de semana aí. E eu vou diluir isso agora. 13, 12, 10. Então 13 com mais 12 dá 25, com mais 10, 35, com mais 13, 48 quilômetros. E com isso eu distribuí o meu volume a partir desses 200 que estão aqui, gente, ó. Segunda, quarta, sexta e sábado, em 4 dias, que vocês vão definir se serão 4, serão 5, serão 6 ou mais sessões. Mas eu peguei os 200 que eu também pré-estabeleci. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas o que eu estou fazendo? Eu estou matematizando o meu controle de carga do mesociclo. Essa é a forma que a gente tem de realmente saber o que está fazendo, de eu saber distribuir essa carga dentro da semana e definir exatamente qual é o total que eu tenho que realizar no meu microciclo. Essa é a maneira matemática que a gente tem para poder passar para vocês. Se vocês gostaram, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, comenta aí o que vocês acharam de interessante, para que a gente possa estar aqui trocando figurinha e vai estar sempre juntos para uma educação física cada vez melhor, certo? Vai essa dica para vocês.